o produto interno bruto do Brasil cresceu 2,3% em 2025, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em valores correntes, a economia somou 12,7 trilhões de reais no ano, com destaque, só para variar, para o avanço da agropecuária. Mas o que esse resultado representa na prática? Há fôlego para 2026? Quais os reflexos nos juros, no emprego e no bolso do brasileiro? Quem analisa os números ao vivo é Gilberto Braga, que é economista e professor do IBMEC do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença aqui no Link TMC, Gilberto. E eu já começo perguntando, professor, se afinal de contas esse número, na prática, é bom ou é ruim? A gente fala em crescimento, parece ser muito bom. Crescimento de 2,3%. A gente compara com 2024, percebe uma desaceleração, porque o crescimento havia sido muito maior. Ainda assim, continua sendo uma estatística positiva para a nossa economia, professor? Boa tarde. Vamos refazer a conexão, né, Mayara, para ouvir direitinho o economista e professor Gilberto Braga, que tem muito a esclarecer para a gente em relação a esses números, né? Muitas vezes você não enxerga nas entrelinhas, né, a positividade ou não de um determinado número, e o PIB, claro, de qualquer país é, sem dúvida alguma, um fato muito importante para a economia. E a gente está com um cenário bem complicado, né? Juro alto, crédito mais caro, inflação também. Essa mesma pesquisa, esses mesmos números, né, mostram que o consumo das famílias apareceu mais fraco no ano passado também, aliás, em várias leituras aí feitas pelo mercado. E é inferior ao consumo do governo, por exemplo. Exatamente, né? Então, a gente vê aí a economia também dando uma desacelerada, né? Daqui a pouquinho, então, a gente vai entender melhor esses números, porque parece uma coisa difícil. PIB é um assunto complicado, não é não. É um assunto que mexe diretamente com o seu bolso. O professor está de volta. Nos escuta, professor? Ouço bem. Boa tarde. Boa tarde. Então pode continuar, professor. Bom, é a história do copo pela metade, meio cheio, meio vazio, né? Então, a economia cresceu, não tanto quanto em 2024, como o Tomás chamou a atenção, lembrando que nós tínhamos crescido 3,4% em 2024 e agora o resultado 5%, que foi divulgado hoje mais cedo, foi 2,3%. Então, assim, em termos gerais, nós crescemos 1/3 a menos do que crescemos no ano de comparação, ou seja, 25 contra 24, mas a gente pode dizer que nós temos uma inflação menor e isso, de alguma maneira, é o preço que se paga para tentar controlar, digamos assim, o nível da inflação brasileira. Então, foi um resultado que a gente pode dizer positivo, um resultado modesto, aquém daquilo que normalmente se esperaria da economia brasileira ou do que nós precisamos crescer para manter o país pujante, com melhor distribuição de renda, com distribuição de riquezas. A gente não pode dizer que foi um resultado ruim. Bom, e para o bolso do brasileiro, na prática mesmo, né? Qual que é a tradução desse PIB, professor? Olha, o que a gente pode dizer é que ele é um PIB que tem alguns destaques. O primeiro destaque, e que interfere na vida das pessoas, é que foi o setor do agro, a agropecuária, a agricultura, que teve a maior contribuição positiva para esse resultado. O setor do agro, ele teve uma super safra em 2024, e isso se refletiu na possibilidade que nós conseguimos observar de diminuição do preço dos alimentos. Então, no nosso bolso de imediato, isso se reflete no custo menor da alimentação em família, alimentação dentro de casa. Nós tivemos a redução ou um aumento mais modesto de vários itens importantes na mesa da família brasileira, e esse setor da agricultura, ele respondeu pelo maior impulso, pela maior contribuição dentro do crescimento do PIB. Para a gente ter uma ideia, o resultado do PIB geral foi 2,3%, mas a agricultura, ou seja, o agro sozinho, cresceu 11%. Né? E, por outro lado, nós tivemos uma geração de empregos bastante consistente ao longo de 2025. Nós temos hoje o menor
índice de desemprego da série histórica de pesquisas com relação a isso. Isso ajuda também ao consumo das famílias. Entretanto, esse consumo, quando a gente olha o consumo geral da sociedade brasileira, foi o que cresceu menos. Por quê? Porque nós temos ainda uma taxa de juros muito elevada. Atualmente, lembrando, a taxa básica Selic ela é de 15%, e isso afeta principalmente as pessoas que ganham menos, as famílias com menos recursos, e que basicamente têm que direcionar o seu orçamento, as suas receitas para o sustento da família. Então, isso atrapalha o consumo de outros bens, de itens de lazer, de compras de eletrodomésticos. Então, nós tivemos um crescimento muito pequeno no gasto das famílias, mas tivemos um crescimento, e isso se deve basicamente à expansão do emprego. Muito bem, professor. Agora, no começo da sua primeira explicação, o senhor fala sobre a inflação, né? Qual que é a mágica para que o PIB siga crescendo da maneira como é esperado pelas autoridades, digamos assim, econômicas do país, sem que a inflação aumente? Existe algum segredo para essa é a grande dificuldade dos economistas? Essa é a maior dificuldade, porque, na verdade, nós temos uma inflação elevada, que boa parte da razão disso, a principal razão, é o desequilíbrio fiscal. O que é isso? O governo, como qualquer família, como qualquer pessoa, ele tem as suas receitas, né? O que seria equivalente ao nosso salário, os nossos rendimentos, que é a arrecadação. E o governo, por outro lado, tem uma série de despesas. Então, esse desequilíbrio significa que ele gasta mais do que aquilo que ele ganha, do que ele recebe. E para fazer a manutenção dessa equação mais ou menos equilibrada, tem que ter dinheiro emprestado, tem que viver. Teve de novo um probleminha ali com o áudio do professor. Eu estava achando que o problema era o meu retorno. Estava tentando pensar de novo. Vamos lá, vamos ver se... Vamos tentar restabelecer. Só para o professor poder completar. Agora sim, pode continuar, professor. Pode continuar. Então, só para tentar concluir, eu estava dizendo que o Brasil ele fica com o seu recurso desequilibrado, e ele precisa pedir dinheiro emprestado. Pedir dinheiro emprestado significa emitir títulos para poder manter esse orçamento, digamos assim, fechado. É como se ele entrasse no cheque especial, e aí isso ele tem que manter os juros mais altos. Então faz com que o consumo geral da sociedade fique mais caro, fique mais difícil de você comprar. Lembrando que um país com distribuição de renda desequilibrada, a gente acaba tendo que utilizar a prestação, o crediário, o parcelamento como consumo. Grande parcelamento crediário. Se não fosse parcelamento, era danada da vida, viu? Quero muito agradecer ao economista e professor do IBMEC Rio de Janeiro, Gilberto Braga. Professor, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pela forma didática aí de explicar para os nossos ouvintes um assunto que parece que não está tão longe da gente, mas não está não. É todo dia, o tempo todo, esse assunto pega no seu bolso. Obrigada, viu, professor? Abraço a todos. Até mais.